Olá, queridos irmãos e irmãs, sejam bem-vindos ao nosso canal. Se você ainda não é inscrito, inscreva-se e receba orações diárias por você e toda a sua família. Clique no símbolo do gostei e compartilhe as orações. Cada compartilhamento é bênção do Senhor que volta para a sua vida. Meus irmãos e irmãs, a oração de hoje, o Espírito Santo de Deus tocou no meu coração para orar pela nossa saúde física, mental, emocional e espiritual. É um tempo que, quando a gente sai, a gente vê muitas pessoas enfermas, com viroses, com problemas graves de saúde, pessoas pedindo oração pela saúde. Então, nós precisamos, abaixo de Deus, primeiramente buscar a Deus sobre todas as coisas, e abaixo de Deus, o nosso bem maior é a nossa saúde. Feliz é aquele que pode se alimentar, que pode caminhar, e ele vive uma vida protegido por Deus. Ele e sua família, ela e sua família. Nós precisamos dessa bênção, meu irmão, minha irmã, porque é uma pessoa, ela às vezes ela não percebe, porque ela trabalha, ela leva a sua vida normal, mas ela não percebe que a saúde dela é primordial abaixo de Deus, e é pedindo a proteção de Deus, daquele que tudo pode, daquele que tira o enfermo de toda e qualquer situação. Quando Deus quer, Deus visita as UTIs, Jesus visita, o Espírito Santo dá renovo, e aquela pessoa que já foi desenganada pelos médicos, ela levanta e ela anda, literalmente. Quantas pessoas já surpreenderam os médicos por causa de orações, por causa da fé da sua família, das pessoas e daquela pessoa mesmo que está enfermo, pedindo a misericórdia de Deus, a proteção do Senhor e uma nova chance. E Deus dá, e tudo é para a glória de Deus. Quando clamamos, Deus escuta as nossas orações. É como diz no Salmo 91, e porque Ele me ama, eu resgatarei. Eu protegerei, pois conhece o meu nome. Ele clamará a mim e eu lhe darei resposta. Essa é uma palavra muito forte. Vamos orar o Salmo 91 e o Salmo 92, porque no Salmo 92 fala: Tu aumentaste a minha força como a do boi selvagem, derramaste sobre mim óleo novo. Vamos pedir a Deus que Ele escute as nossas orações, escute o clamor do povo que está precisando de saúde, e aqueles que estão com saúde, que o Senhor continue protegendo a sua saúde e a sua família, porque uma pessoa com saúde, ela tem alegria. Quando ela está enferma, ela perde o ânimo, ela fica cansada, fica desanimada. Parece que o mundo, às vezes o sol está lindo, o dia lindo, está um céu, como as pessoas falam, um céu de brigadeiro, um céu delicioso, um céu lindo, um céu azulado. E eu não entendo, né, porque que as pessoas falam céu de brigadeiro, porque o brigadeiro, me perdoe, porque quando a gente lembra das frases que as pessoas falam, a gente às vezes até acha engraçado, mas o dia está lindo e a pessoa, ela se sente triste, ela se sente angustiada porque ela não está bem. Imagine uma pessoa numa época dessa que está acontecendo muitas viroses. Ela vê outras pessoas saindo, tomando sorvete, passeando com a sua família, e ela com dores de cabeça num hospital ou passando em uma clínica médica para ter um atendimento de urgência, porque ela não está bem. Dores de garganta, no corpo, e outras pessoas até com pneumonia. Coisas que se começa pequena e depois vão ficando graves. Então é isso que pedimos a Deus hoje, no dia de hoje,
Que o Senhor aumente a nossa força como a do boi selvagem e que derrame sobre nós um óleo novo, um renovo para todo o que está enfermo, um renovo para aquele que está numa UTI neste momento. Meu irmão, minha irmã, se você conhece alguém que está numa UTI, diga para essa pessoa que ela tem esperança, que é ter fé em Deus, que Ele pode renovar as suas forças, as forças dela, as forças dele a qualquer momento. Quantas mães em UTIs neonatal com seus bebês, clamando pelos seus bebês, pedindo a Deus a misericórdia, que Jesus os visite, que Jesus toque com seu amor e poder e salve as crianças, livre as crianças de toda e qualquer enfermidade grave. E que Deus nos abençoe e nos dê um grande renovo, que a partir de hoje a nossa saúde física, a nossa saúde mental, a nossa saúde emocional e espiritual seja equilibrada pelo poder do Espírito Santo de Deus que habita em nós. Se você conhece alguém que já teve síndrome do pânico, depressão, e às vezes não precisa chegar a tanto, mas às vezes a pessoa está com as emoções desequilibradas, ela chora com facilidade, ela desanima com as coisas, porque ela só vê a adversidade na frente dela e ela vai cansando a mente, ela vai ficando esgotada. Por mais que ela tente se ajudar, mas as emoções vão ficando frágeis, porque uma pessoa, quando ela passa por muitas lutas uma atrás da outra, uma das primeiras coisas que o inimigo quer fazer com as pessoas é desequilibrar as emoções, porque a pessoa ela perde o foco, ela não consegue focar naquilo que ela precisa fazer e ela fica desanimada. E com o desânimo, a pessoa ela começa a discutir com facilidade, ela fica sem paciência, porque a paciência é fruto do Espírito Santo. Precisamos do fruto do Espírito Santo em nossas vidas. Fruto do Espírito Santo, o amor, a alegria, a paz que excede todo o entendimento, não podemos perder a paciência, a bondade, a benignidade, o domínio próprio, mansidão e fidelidade. Olha, veja mesmo, você que conhece os frutos do Espírito, você já entende, mas as pessoas que não conhecem ainda o fruto do Espírito Santo, coloque no seu celular qual o fruto do Espírito Santo e você verá. Você não pode ficar sem ele. Todos os dias você peça, porque ele te dá, ele fica com você. Chame o Espírito Santo para junto de você, para que ele lhe oriente a cuidar bem de você, a cuidar bem do templo dele. Somos templo do Espírito Santo. O nosso corpo pertence a ele, a nossa mente, o nosso espírito pertence a ele. Então vamos pedir bons pensamentos, que ele alinhe os nossos pensamentos, que nos dê pensamentos de paz, de prosperidade, de tudo de bom que Deus tem para nos dar, e afastar de nós pensamentos ruins, pensamentos negativos, e tirar todo o cansaço. Que o Senhor renove as tuas forças, as minhas forças e de cada membro das nossas famílias, porque todos nós precisamos da presença do Espírito Santo em nossas vidas. Vamos orar o Salmo 91 e o Salmo 92 e você tome posse dessas duas orações poderosas na sua vida, meu irmão, minha irmã, para que essas bênçãos desses salmos estejam presentes e leve para outras pessoas essas orações que são muito poderosas. Deixe seu like no canal, ajude o canal. Esse é um canal de bênção do Senhor. A oração transforma vidas. A oração transforma a dor em alegria. Aquilo que era para o mal, Deus transforma em bem, em bênção.
Isso é o que faz a palavra de Deus. Vamos orar o Salmo 91. Aquele que habita no abrigo do Altíssimo e descansa à sombra do Todo-Poderoso, pode dizer ao Senhor: Tu és o meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Ele o livrará do laço do caçador e do veneno mortal. Ele o cobrirá com as suas penas, com as suas asas, e sob as suas asas você encontrará refúgio. A fidelidade dele será o seu escudo protetor. Você não temerá o pavor da noite, nem a flecha que voa de dia, nem a peste que se move sorrateira nas trevas, nem a praga que devasta ao meio-dia. 1000 poderão cair ao seu lado, 10.000 à sua direita, mas nada o atingirá. Você simplesmente olhará e verá o castigo dos ímpios. Se você fizer do Altíssimo o seu abrigo, do Senhor o seu refúgio, nenhum mal o atingirá, desgraça alguma chegará à sua tenda, porque a seus anjos ele dará ordens a seu respeito, para que o protejam em todos os seus caminhos. Com as mãos eles o segurarão, para que você não tropece em alguma pedra. Você pisará o leão e a cobra, pisoteará o leão forte e a serpente. Porque ele me ama, eu o resgatarei, eu o protegerei, pois conhece o meu nome. Ele clamará a mim e eu lhe darei resposta, e na adversidade estarei com ele. Vou livrá-lo e cobri-lo de honra. Vida longa eu lhe darei e lhe mostrarei a minha salvação. Salmo 92. Como é bom render graças ao Senhor e cantar louvores ao teu nome, Altíssimo. Anunciar de manhã o teu amor leal e de noite a tua fidelidade, ao som da lira de 10 cordas e da cítara e da melodia da harpa. Tu me alegras, Senhor, com os teus feitos. As obras das tuas mãos levam-me a cantar de alegria. Como são grandes as tuas obras, Senhor! Como são profundos os teus propósitos! O insensato não entende, o tolo não vê, que embora os ímpios brotem como a erva e floresçam todos os malfeitores, eles serão destruídos para sempre. Pois tu, Senhor, és exaltado para sempre. Mas os teus inimigos, Senhor, os teus inimigos perecerão, serão dispersos todos os malfeitores. Tu aumentaste a minha força como a do boi selvagem, derramaste sobre mim óleo novo. Os meus olhos contemplaram a derrota dos meus inimigos, os meus ouvidos escutaram a debandada dos meus maldosos agressores. Os justos florescerão como a palmeira, crescerão como o cedro do Líbano, plantados na casa do Senhor, florescerão nos átrios do nosso Deus. Mesmo na velhice darão fruto, permanecerão viçosos e verdejantes, para proclamar que o Senhor é justo. Ele é a minha rocha, nele não há injustiça. Ó Deus Pai Todo-Poderoso, nós te agradecemos pelo dia de hoje. Ó Senhor, como diz no Salmo 91, ele clamará a mim e eu lhe darei resposta, e na adversidade estarei com ele. Vou livrá-lo e cobri-lo de honra. Senhor, cobre o teu povo, dai livramento de morte, dai livramento de acidente, dai livramento, Senhor, de todos os males e perigos. Livra-nos, Senhor, de vírus, dos vírus que estão circulando no mundo, Pai. Dai-nos livramentos de enfermidades graves e livra os enfermos da morte. Senhor, visita os hospitais, visita os lares, onde tiver uma pessoa enferma, Senhor. Jesus, Pai Todo-Poderoso, toca com teu amor e poder, dai nova vida, restaura a vida do teu povo, Senhor. De todo aquele que está enfermo, renova e vem, Senhor.
Aumenta a força do teu povo como a do boi selvagem e derrama sobre nós, Senhor, um óleo novo, uma vida nova, um olhar de esperança, de fé, vendo o teu trabalhar. Mostra a tua mão poderosa agindo em nosso favor, Senhor, em favor do teu povo. Tem misericórdia. Abençoa grandemente as famílias, Pai, com um óleo novo, com uma vida nova. Renova os relacionamentos conjugais, os relacionamentos de pais com filhos, e abençoa grandemente todos os lares e os médicos. Abençoa grandemente os médicos que são usados para curar, para libertar os enfermos dos leitos dos hospitais. Te agradecemos pelo dia de hoje. Dai-nos livramento, Senhor, de toda maldade humana, do homem sanguinário e da maldade espiritual. Abençoa grandemente as nossas vidas com toda sorte de bênçãos das regiões celestiais. Abençoa as nossas crianças, os nossos animais e nos protege com o teu amor. Dai-nos o teu amor, Espírito Santo. Fica conosco, Senhor. Fica com teu povo, Pai. Precisamos de ti, doce amado Espírito Santo. Eu te agradeço por cada vida que está escutando essas orações. Abençoa grandemente, Senhor, o teu povo, para a tua glória, hoje e sempre, em nome do Senhor Jesus. Amém. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a sua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje e perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal. Porque teu é o reino, o poder e a glória, hoje, amanhã e para todo sempre. Amém. Glórias a Deus.